Boa noite para todo mundo, então. Nossa última aula de resistência dos materiais 2, tá? Antes de começar a aula, eu queria falar com vocês sobre o trabalho, tá? Vou mandar para vocês aqui. Já vou mandar e vou falar um pouquinho sobre ele. Então tá, gente. Acabei de mandar para vocês o trabalho lá. Ó, vou espelhar para nós aqui. Tá? Esse é o trabalho 2. Teve alguma mudança nos grupos do pessoal que está aí na aula? De algum novo grupo ou alguém que está sem grupo ainda? Não? Tá. Então, gente, trabalho esse aqui, ó. Ele vai valer metade da nota, né? O primeiro trabalho vai valer 5 pontos, esse segundo trabalho vai valer 5 pontos também, tá? Então, de acordo com o desenho respectivo a seu grupo. Por quê? Porque cada grupo tem um desenho aqui, gente, tá? Então, desenho aqui do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7, 8. E eu fiz até 12, tá? Porque ainda tem um pessoal que não me passou os nomes, mas estão sem grupo, então acredito que vão fazer o trabalho, tá? Mas seguindo só pelo grupo de vocês. Mandei de novo lá pro grupo a relação dos nomes que vocês me mandaram, tá? Dos grupos. Então, determine as reações nos apoios A e C, neste apoio aqui e neste apoio aqui, tá? O elemento é em comum para todos os grupos, o que mudam são as forças, tá? Os esforços externos. Então, todo mundo vai ter um grupo A, um apoio A e um apoio C, tá? Deixa eu anotar o colega aqui. Tá? E a data vai ficar de entrega vai ficar para outra sexta-feira, tá? Deixa eu ver aqui quando é que sai. Sexta-feira. Dia 26/6. Então, anotem aí, a entrega do trabalho 2. Deixa eu trocar de caneta. A entrega do trabalho 2 vai ficar para o dia 26/6, então, tá? Até lá vão tirando suas dúvidas. Todo mundo aí com grupo, tranquilo, então? Então tá. Quem não tem grupo ou se alguns colegas perguntarem para vocês, vocês avisem que pode começar a formar outros grupos, tá? Caso ainda não tenha. O último grupo, o grupo 9, tem só 2 integrantes. Então, se entrar alguém, eu proponho que entre nesse grupo para não fazer sozinhos, tá bom? Então tá, falado sobre o grupo, então, vamos falar sobre as aulas de hoje, tá? Última aula, vamos falar sobre deflexão máxima, vamos falar sobre flambagem, tá? Vou passar para vocês aqui. Receberam lá no grupo o arquivo que eu mandei com todos os exercícios que a gente fez referente a este segundo trabalho? Viram que eu mandei lá no grupo? Tudo que a gente foi vendo passo a passo, em aula, todos os exercícios eu salvei em um único arquivo, tá? Para vocês se guiarem e mandei lá no grupo. Caso alguém não tenha visto, não tenha conseguido baixar, vocês me avisam que eu mando de novo, tá? Então tá, sobre deformações de vigas, gente. Aqui. Então, cargas transversais que atuam em vigas causam deformação, certo? A gente já estava calculando as reações nos apoios e o que acontece nos esforços internos, tá? Curvando seu eixo longitudinal, tá? Quando se projeta uma viga, é frequentemente necessário calcular as deformações que ocorrerão em vários pontos ao longo desta viga, ao longo do eixo dessa viga, tá? Por exemplo, nas vigas estaticamente indeterminadas, o cálculo das deformações é essencial para a sua resolução, tá?
Denomina-se, então, flecha ou deslocamento vertical da viga o deslocamento perpendicular, tá? Perpendicular ao seu eixo. Então, o eixo ele vai estar na coordenada X e o deslocamento vai acontecer, então, na coordenada Y, tá? Provocado pela aplicação de uma carga, um esforço externo. A curva na qual se transforma o eixo da viga, inicialmente reto, recebe o nome de linha estática. Né? Olha o nosso desenho aqui. As especificações para o cálculo, então, ou dimensionamento das vigas impõem, frequentemente, limites para as flechas, tal como ocorre com as tensões. Né? Vocês devem ter calculado lá em resistência 1, tensões de deformação e tensões de escoamento. Né? Então, a gente tem uma deformação máxima, tá? Um deslocamento vertical na viga ali máximo, antes que ocorra, tá? Uma deformação permanente na viga. Então, é essencial que a gente consiga calcular qual é essa deformação máxima, tá? A partir da força que a gente aplica perpendicularmente a essa viga, tá? Então, até agora, nós tínhamos visto as reações nos apoios, né? O comportamento das reações internas da viga, e o que a gente vai calcular agora é esta deflexão aqui, ó, é o quanto ela curva, poderemos dizer assim, tá? Vai se formar, então, uma linha estática, tá? Que é a geometria que se forma quando eu tenho a deflexão da viga, tá? Ela vai ser diferente, então, a esta linha aqui no meio da viga. Quem é essa linha aqui no meio da viga? A gente chama ela de linha neutra, tá? Deixa eu anotar. Então, a gente vai ter uma linha estática, que originalmente coincidia com a linha neutra, tá? Depois de uma deformação, tem o colega que foi. Depois de uma deformação, ela vai criar uma linha estática, tá? E o que é interessante a gente calcular é o quanto ela deforma, tá? No ponto de atuação da força externa. Então, equação da linha estática, gente, é E vezes I, D ao quadrado vezes V sobre dx ao quadrado, tá? Onde x e v são as coordenadas da linha estática. A gente viu, então, coordenadas na linha x e y. Agora a gente vai chamar de v, tá? O E é sempre o módulo de elasticidade do material, tá? São valores pré-determinados, cada material tem o seu módulo de elasticidade e eles são tabelados, tá? E I continua sendo, então, o momento de inércia da seção transversal da viga. Lembrando que nós temos uma tabelinha de inércia para vários tipos de geometria, né? Pode ser quadrada, pode ser circular, pode ser em forma de I, tá? Que é aquela mesmo utilizada em trilho. A gente vê o trilho de forma longitudinal. Mas se a gente fizer uma seção, né, um corte na seção transversal da viga, a gente vai enxergar um formato de I, né? Então, a equação acima permite obter a linha estática das vigas retas para qualquer tipo de carregamento, ou seja, pode não ser um carregamento pontual, uma única força, pode ser um carregamento uniforme contínuo, como a gente tinha visto. A gente aprendeu a calcular lá carregamento uniformemente distribuído, carregamento variável, pode ser em triângulo, a forma de carregamento. Tá? Então, as convenções de sinais a serem consideradas nas equações acima, os eixos x e y, são positivos no sentido indicados. O deslocamento V, então, é positivo quando estiver no sentido do eixo y. E o momento fletor, né, é positivo quando conduz compressão na parte superior, tá? E tração na parte inferior. Quando que a gente tem um momento de compressão na parte superior e tração na parte inferior? Quando a gente faz uma força, nesse caso aqui, ó, de cima para baixo, né? Ela vai curvar assim. Quando eu curvo o meu elemento,
tá? De forma que forme um U. Em cima eu vou ter compressão, né? As linhas em cima elas vão tender a se aglomerar, enquanto embaixo eu vou ter tração, né? Pode acontecer, inclusive, o trincamento, onde acontece tração. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Perfeito. Tá? Vamos lá, então. Contraflecha, gente. Durante a construção da viga, então, recomenda-se provocar um deslocamento contrário aos deslocamentos que ocorrerão quando for aplicado o carregamento. Esse procedimento, então, é chamado contraflecha, né? Uma viga que não está em trabalho ainda, ela está em equilíbrio, né? Mas eu sei que eu vou aplicar uma força nela, um carregamento. Então, na hora da construção, eu faço o que eu chamo de contraflecha. Eu já deixo ela posicionada de uma forma que ela tenha um deslocamento em um sentido. Quando eu aplicar o meu trabalho, quando eu submeter ela a um trabalho, vou ter, então, um trabalho de deslocamento inverso à minha construção. Isso vai me gerar um equilíbrio, né? Então, na prática, o que é, gente? Eu tenho uma viga assim, vou oferecer um trabalho de cima para baixo. Na construção, eu boto uma força de baixo para cima. Assim, quando ela estiver atuando, ela vai estar em equilíbrio, tá? A força de construção vai se equiparar à força de trabalho dela, tá? Aqui, gente, esse aqui é um exemplo, ó. Aqui eu tenho o quê? Uma viga engastada na parede do lado direito aqui, tá? Então, em vez de botar uma viga reta, tá? Nem toda viga precisa ser de concreto, né, gente? Pode ser um material metálico, pode ser um eixo, né? Em vigas de concreto é mais difícil de fazer esse tipo de aplicação, né? Mas em materiais metálicos, então faço na construção da viga ela já com alguma deformação aqui, ó, ela já com alguma inclinação. Quando aplicar essa força, ela vai ficar reta. Então, em vez de fazer primeiramente uma viga reta, quando eu aplicar a força, ela ficar deformada para baixo, eu já construo uma viga tal que tenha inicialmente uma deformação para cima. Assim, então, quando eu boto ela em trabalho, eu aplico a força, ela fica paralela à minha coordenada X, tá? Isso é o que a gente chama de contraflecha. Pode ser em carregamento pontual ou quando eu vou fazer um carregamento uniforme, como este aqui, tá? Esses dois tipos aqui de carregamento e uma viga engastada. Posso ter também uma viga biapoiada, ó, também com os dois tipos de carregamento, pontual e carregamento uniforme, tá? Então, inicialmente, essa viga, ela já tem uma deformação aqui, tá? Que vale quanto? P vezes L ao cubo, dividido por 48 E vezes I, onde P, tá, é a força que eu vou aplicar. L é o comprimento total desta minha viga, tá? 48 é o número da constante, E é o módulo de elasticidade, que já vem tabelado, e I é o momento de inércia que eu tenho como calcular, tá? Então, para que ela não deforme para baixo, inicialmente ela já é construída, tá? Com esse tipo de deformação, aonde essa altura aqui, ó, que está em azul, é previamente calculada por essa equação aqui, tá? Depois de submetido essa força, então, eu vou desfazer essa deformação aqui, ela vai ficar, então, reta, tá? Também pode ser usada em
ações pontuais ou carregamentos uniformes, tá? Então, como que a gente sabe o deslocamento máximo de cada utilização, né? Existe uma tabela que calcula, já tem o equacionamento, tá? De deformações máximas. De novo, o que é a deformação máxima? É o quanto uma viga pode deformar, tá? Antes de escoar, antes de atingir a tensão de escoamento, ou seja, antes que ela rompa, tá? Então, vai depender do tipo de força que eu tenho aplicada e que tipo de apoio essa minha viga está submetida. Nesse caso aqui, ó, um caso bem simples, é o quê? Uma viga engastada, tá? Se eu vou aplicar uma força pontual aqui na extremidade da viga, a minha deflexão, né, máxima aqui é regida por essa equação, tá? Então, a deflexão máxima que ela pode atingir antes de romper é PL ao cubo sobre E3EI, tá? De novo, P é sempre a força que eu vou aplicar, 10 newtons, 15 newtons, tá? L é o comprimento da minha viga, tá? E é uma constante, o 3 é uma constante, o E é o módulo de elasticidade do material, tá? Em geral, o módulo de elasticidade do material, a maioria dos materiais metálicos, por exemplo, são valores em gigapascal, tá? São valores muito grandes, então a gente usa o giga. O giga é o quê? Multiplicador 10 na 9. Deixa eu anotar o colega aqui. Então, materiais metálicos mesmo, normalmente tem 100 e poucos, 200 e pouco gigapascais, tá? De módulo de elasticidade, ou seja, material metálico de 110 gigapascal. Então, é 110 vezes 10 na 9, tá? Pascal. Aqui, o mesmo tipo de apoio, tá? Eu ainda tenho uma viga, Ronaldo, entrou. Eu ainda tenho uma viga engastada, tá? Em apenas um lado. Quando ela está engastada em um lado só, a gente diz que essa viga está o quê, gente? Alguém? Em balanço. Em balanço, tá? Só é outro tipo de carregamento. Em vez de ser um carregamento pontual, né, eu tenho um carregamento uniforme, ou seja, se distribui em todo o peso da viga, tá? Qual pode ser o meu deslocamento máximo aqui? Aí é essa equação aqui, tá? Ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque no lugar do P, da força pontual, eu tenho quem? O Q, que é o valor da força quando ela é distribuída, tá? Vai ser o Q, o valor desta carga, vezes L. L é sempre o comprimento da minha viga, dividido por 8 EI. De novo, E é o módulo de elasticidade, que vai ser tabelado, e I é o momento de inércia, que eu vou calcular usando lá a tabelinha, tá, de momentos de inércia, tá? Normalmente, são equações tranquilas de fazer, tá? Rapidinhas ali. Usam quem? A geometria do elemento, né? Então, se a minha barra tiver uma seção transversal quadrada, ela vai levar em conta a base e a altura do meu retângulo, que é de feito a viga. Se a minha viga for cilíndrica, tá? Ela vai levar em conta, então, o raio, tá? E eu tenho outros tipos de seção transversal. Tem o I, que é bem comum. Tem o T, que é quando é cima e um assim embaixo, tá? Então, o I eu vou usar pela tabelinha lá de momento de inércia. Aqui, outro solicitação bem comum, tá? Quando é bi-apoiada, eu tenho um apoio em cada extremidade da viga e uma força pontual, tá? Então, a minha deflexão máxima aqui, ó, o quanto ela pode
flexionar antes de romper é P vezes L ao cubo sobre 48 EI, tá? Gente, na prática, tá? Para quem lida com vigas, eixos e tal, tá? Tá acontecendo ali a deflexão. Se tá acontecendo um deslocamento, uma deflexão, ela pode ou não romper, tá? Eu tenho que saber se essa deflexão é a máxima ou se ela passa da máxima, ela pode romper a qualquer momento, tá? Então, como que na prática eu posso calcular isso? Estes dados aqui, ó, todos eu tenho como conseguir. O P é a força que está sendo aplicada aqui em cima. O L, comprimento da viga, eu posso medir 48. E o E, eu vou procurar lá a tabelinha de momentos, tabelinha de módulo de elasticidade do material. Bem fácil de achar na internet também. Módulo de elasticidade do aço tal. Então, eu vou achar lá, tá? E o I eu calculo. Na prática, normalmente as geometrias são quadradas ou são circulares. São bem fáceis de serem calculados ali também, tá? Medir que o quanto ele está flexionando é maior que o valor que eu calculei aqui. O que isso significa? Pode ser que ainda não tenha rompido, tá? Mas se na prática esse valorzinho aqui que tu mediu tá maior que esse que tu calculou, não vai demorar muito para ela romper. Ou se ela não romper, ela vai formando uma deformação plástica, ou seja, ela vai deformando aos poucos. Se é uma viga rotativa, tá? Ela é feita para girar de forma constante. Ela criar uma deformação aqui, ela vai gerar o quê? Vai gerar vibração, vai gerar regulagem do equipamento, tá? Então, se tá passando esse valor aqui, ó, pode ainda não ter rompido, mas pode romper a qualquer momento e eu consigo fazer esse cálculo aqui, tá? Para uma viga também biapoiada, só que um carregamento uniforme, ou seja, não é em um único ponto. Tem uma equação também, 5Q, que vai ser o valor desse carregamento, vezes L na 4, dividido por 384 EI, tá? Esse aqui, gente, é uma viga biapoiada com carregamento pontual, tá? Só que esse aqui, ó, eu uso quando a minha força não é aplicada exatamente no meio, tá? Quando ela é aplicada exatamente no meio da viga, eu uso esta aqui, tá? Aqui metade do comprimento e aqui outra metade do comprimento, quer dizer que é bem no meio da viga. Quando ela não é no meio da viga, eu uso essa equação aqui, tá? Aqui também tem uma outra viga engastada, tá? Vai usar. Aqui é quando eu tenho um momento no lugar de uma força pontual, ou seja, tem um giro aqui no lugar da minha força pontual, tá? Então, vou primeiro analisar como está sendo a solicitação, tá? Da força, se ela é no meio, se ela é pontual, se ela é carregamento uniforme, e depois analisar como ela está sendo apoiada, tá? Essa tabelinha aqui, gente, essa aqui é só uma página da tabela, tá? São os carregamentos mais simples, tá? Tenho continuidade dessa tabela com carregamentos mais específicos, tá? Mas o mais comum é ou engastada ou biapoiada, tá? Aqui um exemplo, então, gente, de como a gente calcula. Calcular o deslocamento vertical máximo, então, a deflexão ali máxima, dado o E do aço. Aqui o E do aço vale quanto? 21.000 kilonewtons por centímetro quadrado, tá? Aqui a minha viga, ela tá biapoiada e tem uma força pontual exatamente no meio da viga, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que calcular o momento de inércia. Sempre eu vou precisar do momento de inércia. Então, pode ser a primeira coisa que eu calculo, tá? Analisei lá minha tabelinha de momentos de inércia e descobri que para seções retangulares ou quadradas, tá? Essa aqui, ó, I igual a B
ao cubo sobre 12 é a equação regente. Então, é ela que eu vou utilizar, tá? B vale 10, que é a base. A altura vale 30, 30 ao cubo, dividido por 12 da equação. Isso vai dar 22.500 centímetros na 4, tá? Tenho que analisar, gente, essa unidade aqui. Por quê? Aqui, ó, o E do aço, tá? O módulo de elasticidade do aço tá me dando em que unidade? Sempre vai ter uma unidade de distância, tá? Lá no módulo de elasticidade do aço. Se aqui está em centímetro, tá? O I eu também tenho que calcular em centímetro. Se o módulo de elasticidade se dá em metro, eu também tenho que calcular em metro. A unidade de distância tem que ser sempre a mesma, gente, tá? Vou lá e olho na tabela esse tipo de solicitação. Uma viga biapoiada com uma força pontual, tá? Vejo que a equação regente é essa aqui, ó. Força é em quilonewtons, tá? L, que é o comprimento da viga, aqui, ó, também está em centímetro. Então, aonde que vai ter unidade de distância aqui, ó? Vai ter no I, que leva em consideração base vezes altura, vai ter no E, que é o módulo de elasticidade, e vai ter no L, que é o comprimento da viga. Ou eu uso esses 3 em centímetro, ou eu uso esses 3 em metro, tá? Se eu usar todos em centímetro, a resposta final vai dar em centímetro, tá? Se eu usar todos em metro, a resposta final vai dar metro. Então, tem que me atentar a isso, tá? Então, a força é de 20 quilonewtons. O comprimento é de 300 centímetros mais 300 centímetros, 600 centímetros ao cubo, que é da equação ali, tá? Dividido por 48, E é o módulo de elasticidade, que o meu exercício tinha calculado aqui, ó. E I é o momento de inércia que eu calculei, tá? Jogo na calculadora, porque eu tenho esse cubo aqui, tá? Não vai ser fácil calcular à mão. E descubro, então, que a minha deflexão máxima é de 0,19 centímetros, tá? Ou seja, o máximo que essa viga pode deformar, tá? Formar um balão aqui, podemos dizer, é 0,19 centímetros. Mais do que isso, ela está sujeita à deformação plástica, tá? Ao rompimento da tensão de escoamento, tá? Então, ela pode escoar, pode romper. Se a seção transversal da viga fosse de 30 centímetros na base e 10 centímetros na altura, ou seja, gente, se essa minha viga, ainda retangular, tá? Só que ela tem uma base 3 vezes menor que a altura. A minha base vale 10 e a minha altura vale 30. Se eu fizesse essa viga ao contrário, ou seja, ela seria assim, ó. Né? 30 centímetros de base e 10 centímetros de altura, tá? Vou recalcular o meu momento de inércia se ela fosse assim. Continua B vezes H dividido por 12. Só que agora a base é de 30 centímetros. E a minha altura de 10 centímetros, tá? 30 vezes 10 ao cubo dividido por 12 vai dar 2.500 centímetros na 4, tá? A distância entre os apoios, ou seja, o comprimento da viga, não muda, tá? A força atuante também não muda, os mesmos 20 quilonewtons, 48 é da constante. O módulo de elasticidade é o mesmo, ou seja, o material continua sendo o mesmo, tá? O que mudou foi o meu momento de inércia. O meu momento de inércia passou a ser 1,71 centímetros quadrados, tá? Ela não é consideravelmente maior que a minha deflexão máxima quando a minha viga está nesse sentido aqui, ou seja, um retângulo de pé, ela tem 0,19 centímetros de deflexão. Pode abalonar um pouquinho assim, tá?
E quando ela está deitada, ela forma um retângulo deitada, ela tem 1,71 centímetros de deflexão. O que isso significa, gente? Que uma mesma barra, tá? Uma mesma barra, quando sujeita à deflexão, ela é muito mais resistente quando a minha base é maior que a altura, tá, gente? Falando do celular, se eu tivesse uma viga de seção transversal assim, ó. Se a minha viga for de pé, um retângulo de pé, e eu botar ela sujeita a uma força, ela vai ter uma deflexão pequena. Se eu usar a mesma barra, mas usar ela deitada, ou seja, ela vai ter uma base muito maior que a altura, ela se torna muito mais resistente à deflexão, tá? Então, quando eu vou usar elementos, eixos ou vigas... Opa, travou aqui. Travou. Submetidos a uma força que forme uma deflexão, é interessante a minha viga ou o meu eixo, tá? Ter uma base maior que a minha altura. Isso vai me dar uma resistência maior à deflexão, tá? Ficou entendido o porquê dessa relação base e altura faz diferença na resistência à deflexão, gente? Natália. Oi. Ela vai ter uma resistência maior ou ela vai ter uma deflexão maior? Ela vai ter uma deflexão maior, não é resistência mecânica, é resistência à deflexão só, tá? Não é uma resistência mecânica, é uma resistência à deflexão, ou seja, ela pode defletir mais sem que ultrapasse a tensão de escoamento, tá? Mas ela não gera nenhuma resistência mecânica maior. Sim, porque na prática mesmo, quando a gente bota uma viga com a base maior, por exemplo, ela suporta menos peso. Sim, mas aí é resistência, aí é outro tipo de resistência, mecânica. A relação de base vezes altura dá uma diferença significativa à deflexão, tá? É um tipo de força. Mas não aumenta a minha resistência mecânica. Então, por isso tu tem que analisar aonde tu vai empregar isso, né? Se é interessante tu poder defletir mais ou se não é, porque se tu defletir mais, dependendo da resistência mecânica, ela vai mudar. Sacia a tua dúvida ou não? Sim, sim. Depende muito da aplicação, né? Vamos lá, então. Tem algumas, falando nisso agora, tem algumas geometrias pré-definidas que fazem uma relação, tá? Da resistência mecânica e da resistência à deflexão, tá? Porque em alguns casos elas são inversamente proporcional. Então, por exemplo, a geometria em forma de I, que é feito trilho, tá? É uma combinação geométrica calculada, né, pré-calculada, de um aumento tanto na resistência mecânica quanto na resistência à deflexão, tá? Porque ela é solicitada aos dois esforços, né? Eu tenho muito peso em cima, então ela precisa ser resistente mecanicamente, só que além de mecanicamente, não é interessante defletir, tá? Ou se defletir, não romper, porque o peso que eu tenho em cima é muito alto também, tá? E aí, quando o peso não é estático, ele ainda é dinâmico, ou seja, ele altera no decorrer do tempo, tá? Ele precisa de uma solicitação, ele exige uma solicitação mecânica maior ainda, tá? Então, eu tenho que analisar aonde que eu vou empregar isso. Dependendo de como eu aplicar, não é interessante poder defletir mais, mas perder a resistência mecânica, tá? Flambagem, então, gente. Antes de entrar na flambagem, vamos fazer um exercício aqui de deformação máxima, tá? Quando a minha unidade está em metro, tá? Aquela aí estava todo direitinho, todo em centímetro. Vamos fazer esse aqui, tá? Esse exercício aqui, opa, aqui, é este aqui que temos na lista,
tá? A gente não vai conseguir ver todos, a gente vai ver só um, tá? Mas quem tiver o interesse de fazer isso aqui, tá? Depois me chama aqui que eu tenho o gabarito. Ele tem algumas jogadas interessantes para quem lida com isso na prática. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai fazer esse primeiro exercício, tá? É uma viga biapoiada, só que agora com um carregamento uniforme, tá? Ela é uma viga biapoiada de forma retangular, tá? E aqui pede para calcular qual teria que ser o diâmetro, tá? Da minha viga que suportasse a mesma deflexão caso eu queira só trocar a geometria. Resumidamente, gente, eu tenho, então, uma solicitação e uma barra retangular, tá? Se eu quisesse, no lugar de uma barra retangular, botar uma viga cilíndrica, uma barra cilíndrica, tá? Qual teria que ser o diâmetro desse meu cilindro para suportar exatamente ao mesmo carregamento e ter a mesma deflexão, tá? Então, é interessante esses exercícios aqui. Vamos fazer um, podem fazer em casa e caso tenham dúvidas, vão me chamando aqui, tá? Vamos fazer esse um aqui, ó. Determinar o deslocamento máximo da viga, a deflexão máxima, tá? Desta figura aqui, dado o módulo de elasticidade de 210 gigapascal, tá? Então, eu tenho uma distância de 4,2 metros entre os meus apoios de comprimento de viga, uma carga distribuída de 1,21 quilonewtons também em metro. Quando é carga distribuída, tá? Normalmente eu uso em metro, porque minha unidade de carga distribuída normalmente vem em newton sobre metro ou tonelada-forças também sobre metro. É muito difícil a gente ter um dado em centímetros quando é carga distribuída, tá? Mas ela aqui em azul ela me dá a minha geometria, tá? Em centímetros. Diz que a minha barra tem uma base de 8 centímetros e uma altura de 30 centímetros. Então, vamos fazer. Fiz ela aqui separadinha, gente. Primeira coisa, vou consultar, tá, a equação de deflexão máxima correspondente àquela minha solicitação ali. Ou seja, vou lá procurar na minha tabela uma viga biapoiada com uma solicitação de um carregamento uniforme. Vou ver que tem essa equação aqui, ó, 5 vezes Q, L na 4, sobre 384 já é da equação, e I, tá? Então, vou calcular primeiro o meu momento de inércia, tá? O momento de inércia é base vezes altura ao cubo sobre 12, tá? A minha base é 8 centímetros, tá? Faço a troca de unidades. 8 centímetros é a mesma coisa que 0,08 metros, tá? 8 dividido por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros, tá? Mesma coisa nos 30 centímetros. Divido por 100 para transformar para metro. Então, vai ficar 0,3 metros. 0,8 vezes 0,3 ao cubo dividido por 12 vai me dar uma resultante de 0,00018 metro na 4. Lembrando que a unidade, tá, de momento de inércia é sempre uma unidade de distância elevada na 4, tá? Não tem como alterar, independente da geometria. Se for cilíndrica, se for em I, se for retangular, a unidade é distância na 4. Nesse caso, metro na 4. Poderia ser milímetros na 4, de centímetros na 4, tá? Depois, vou substituir todos os valores que eu tenho dentro da minha equação de deflexão máxima, que é esta aqui, tá? Deflexão máxima, então, é 5 da equação, vezes Q. Quem é o quê? O carregamento. Eu tenho carregamento de 1,21 quilonewton sobre metro. Se é quilo, então é elevado na 3, né? É um multiplicador de 10 na 3. Então, vai ser 1,21 vezes 10 na 3, que multiplica L na 4. A gente viu lá que a distância
Entre os apoios, o comprimento da barra é 4,2, tudo elevado na 4. 384 faz parte da equação. O E, quem é o E? Modo de elasticidade. Meu exercício deu aqui também, ó. Modo de elasticidade, 210 gigapascal. Giga também é um multiplicador de 10 na 9. Então, 210 aqui embaixo, vezes 10 na 9. Vezes momento de inércia que eu acabei de calcular, tá? Vai ser 0,0018, tá? Fiz aqui separado, tá, gente? Resolvi esta primeira parte aqui na calculadora, deu este valor. Resolvi esta segunda parte aqui, deu este valor. Fiz separadinho porque o pessoal gosta de fazer separado às vezes, tá? Mas o que eu aconselho? Aqui em cima vai dar um número muito grande, gente. Eu tenho um número elevado na 3, outro número elevado na 4. Aqui embaixo, então, mais ainda, tá? Então, aconselho que façam de uma única vez. Aproveitem a calculadora científica e façam de uma única vez. Como é que eu vou fazer isso? Antes de escrever essa primeira parte aqui, eu abro parênteses. Abro parênteses, boto 5 vezes 1,21 vezes 10 na 3, vezes 4,2 elevado na 4. Fecho parênteses. Dividido por tudo isso aqui. Abro parênteses de novo, então. 384 vezes 210 vezes 10 na 9, vezes 0,0018. Tá? Fecha parênteses. Sempre que abre o parênteses, tem que fechar, senão vai dar erro lá no final. Tá? E dou o Enter. Aí eu chego nesse valorzinho aqui, ó. 0,0000129 metros, tá? Eu nunca tenho uma deflexão tão considerável para eu analisar metros, gente. Principalmente materiais com alta dureza, né? Eu tenho uma viga numa casa, ela não pode defletir 0,5 metros, tá? Isso é muito, tá? Quanto maior a dureza do material, maior a resistência mecânica, menor a elasticidade do material. Então, vai ser sempre valores muito pequenos. Então, no mínimo, eu analiso em centímetros. Ainda é grande, normalmente milímetros, tá? Então, em metros, nunca, tá? Eu calculei tudo em metro, então meu resultado vai dar em metros. Mas eu ofereço também a opção em centímetros. Se é 0,0000129 metros, para passar para centímetros, de metro para centímetros, multiplico por 100, tá? E vai ficar 0,00129. Então, eu arredondei esse finalzinho aqui, ó, 2 e 9 para 3. Então, ficou 0,0013. Seria interessante ainda passar para milímetros. De centímetros para milímetros, multiplico por 10. Então, seria 0,013 milímetros, certo? Natália, o que é esse número aí? O que a viga pode... Refletir, né? Flexionar. O quanto ela pode, podemos falar, abaluar, assim. O quanto ela pode segurar. Tá, o peso que eu tenho o peso X e eu estou calculando para ver que eu posso usar essa viga aí. E essa viga pode abaluar só esse 0,13 centímetros, milímetros. Se for mais, eu boto uma viga mais porrada. Sim, no caso. Sim, tu pode até não fazer uma viga mais porrada. Tu pode simplesmente mudar a geometria. Em vez de ter uma viga, às vezes não precisa nem aumentar. Tem uma viga 2, posso ter uma viga 2 por 3, tá? Não preciso mudar a viga. Eu só inverto ela. Então, eu deixo 3 por 2. Pode não ser o suficiente para aguentar o meu peso? Sim, né? Aí eu posso botar uma viga maior. Mas, em geral, às vezes, mudar a geometria pode. Tá, e se eu fizer o contrário, ela não vai perder a resistência? Ela ficando mais larga do que alta? Ela não, no caso, não vai... Sim, ela vai abaluar mais, né? Sim, ela vai poder defletir mais. Depende do peso que tu tiver ali. Sim, tá? Se for só para ter essa deflexão,
tá? Ou senão tu tem que calcular a tensão de escoamento, tem que ver se a tensão de escoamento não vai romper, tem que passar na deflexão e na tensão de escoamento. Só que a tensão de escoamento vocês viram lá na resistência 1, né? Tem que suprir os dois, tá? Mas o que o pessoal, que eu vejo que o pessoal usa o cálculo, né, dentro do possível na prática? Por quê? Não é porque passou esse valor que literalmente rompeu. Vai romper, tá? É como qualquer equipamento mecânico. Ele tem um máximo. Se tu usa um pouquinho além do máximo, normalmente ele não rompe de primeira. Ele fica superdimensionado ali e vai romper depois, tá? Então, se tu já tem uma solicitação pronta, tu não vai mudar esse teu peso, tá? Tu já tá medindo lá que ela tá defletindo. Tu mede essa deflexão. E aí tu calcula. Se o que tu mediu realmente der maior que o que tu calculou, é porque passou a máxima, ela daqui a pouco vai romper ou vai sofrer alguma deformação plástica. Então, seria interessante, né, redesenhar o desenho da viga ou diminuir o peso, tá? E aí estudar uma possibilidade, principalmente se tu tá vendo que tá acontecendo uma deflexão e que é um equipamento que não pode parar, né? Então já é interessante tu programar essa troca, porque senão ele vai te deixar na mão. Sim. Tá? Voltamos para a flambagem agora. Deixa eu... Não. Tá. Não, o pessoal vai me avisando quando sair entra aqui. Tá? Então, flambagem ou encurvamento é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas. O que é quando a gente chama de peças esbeltas, tá, gente? Elas são muito mais compridas, tá? Do que a relação transversal, ou seja, uma viga normalmente tem uma seção transversal, retangular, circular, X, e tem um comprimento muito maior que essa área de seção transversal. Então, sempre que eu tenho peças compridas, vamos dizer assim, tecnicamente elas são esbeltas, tá? Quando submetidas a um esforço de alta compressão axial, a flambagem, então, ocorre quando a peça sofre flexão transversal devido à compressão axial, tá? O que é a flambagem? É considerado uma instabilidade elástica, assim. A peça pode perder sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento, tá? Este colapso ocorrerá sempre na direção do eixo de menor momento de inércia, tá? E sua seção transversal. A seção crítica para ocorrer a flambagem não depende da tensão de escoamento do material, mas do seu módulo de Young, tá? Os sistemas mecânicos estruturais, em geral, quando são submetidos a carregamentos, podem falhar de várias formas, tá? O que vai depender do material usado, do tipo de estrutura, das condições de apoio, entre outras considerações. Quando se projeta um elemento, é necessário que satisfaça requisitos específicos de tensão, deflexão e estabilidade, tá? Então, lá em resistência de materiais 1, vocês viram todos os cálculos para tensão dos materiais, tensão de escoamento, tá? Tensão de deformação, tudo. Então, por isso que tudo que a gente fala aqui depende, tá? Porque eu não tenho como ganhar sempre nos materiais. Até tenho, mas aí eu preciso comprar um material de alta tecnologia, consecutivamente a construção dele é cara, tá? Então, sempre que o material, ele... Gente, falhou aqui. Opa. Sempre que o material, ele supre a todas as minhas requisitos específicos, ali ele vai ser caro. Então, às vezes, eu tenho que perder em alguma coisa, ou na tensão, ou na deflexão, tá? Então, a gente estuda tensão, depois a gente estudou ali deflexão máxima e ainda tem que estudar a estabilidade, tá? Então, dependendo de onde aplicar, eu preciso de maior resistência mecânica, ou eu preciso de maior resistência de deflexão, ou eu preciso de mais estabilidade, tá? A jogada tá em saber quando eu vou usar, né? Quando eu estou aplicando ele. Então, o que é a flambagem, gente? Deformação é o quanto deforma aqui, ó, tá? O quanto ele dobra aqui quando eu tenho um peso, né, na minha viga.
no meio ou em algum ponto do corpo da minha viga. Vai formar uma deformação, tá? Flambagem é quando eu tenho os esforços, tá? Paralelos à minha viga. Ou seja, gente, tem uma viga apoiada, tá apoiada aqui. Vou pegar essa aqui mais fácil, ó. Tem uma viga biapoiada aqui, tá? Ou engastada, para ficar mais fácil mostrar para vocês. Uma viga engastada e em balanço. Se eu faço um esforço aqui, ó, eu tô promovendo uma força transversal ao meu corpo, tá? Então, o meu corpo, ele é horizontal e a força é vertical. Isso gera uma deformação. Deformação é uma coisa. Flambagem é quando eu tenho uma força, tá? Paralela ao meu corpo, ou seja, estou fazendo assim, ó. A minha força não está vindo dos apoios, aqui no caso da minha mão, tá deformando, tá? Isso é flambagem. Elementos compridos e esbeltos sujeitos, então, a uma força axial de compressão, né? São chamados de colunas e a deflexão lateral que sofrerá é chamada de flambagem, tá? Em geral, a flambagem leva uma falha repentina e dramática da estrutura, tá? De forma grosseira, o que a gente vai dizer? Fazendo exemplo da construção civil. Vigas, tá? Aquilo que está lá em cima, elas sofrem deformações, deflexões, tá? Porque tem um peso, vai sofrer uma deflexão. Uma coluna, tá? Ela sofre flambagem, porque ela tem uma força de compressão, tá? Sobre ela. Ah, mas a coluna tem um peso em cima, tá? O peso do que tiver em cima da coluna. O que a gente estudou? Que toda ação tem uma reação. Se eu promovo uma ação, boto um peso em cima da minha coluna, ela não tá fazendo uma força-peso em cima da minha coluna? Sim. Se aqui eu tenho a força-peso, de baixo para cima eu tenho a reação dessa minha força-peso, tá? Sempre que eu tenho ação, eu tenho uma reação. Não é porque eu não enxergo essa reação que ela não existe, tá? Então, vigas eu tenho deflexão, colunas eu tenho flambagem. Cálculo da carga crítica, tá? É a carga axial máxima, tá? Que uma coluna pode suportar antes de ocorrer a flambagem, tá? Qualquer carga adicional provocará flambagem na coluna, tá? Para compreender melhor esse tipo, então, de instabilidade, usaremos como exemplo um mecanismo formado por duas barras, tá? Sem peso, rígidas e acopladas por pinos nas duas extremidades. Nada mais é que isso aqui, gente. É só um mecanismo para a gente enxergar o quanto forma a flambagem, tá? E medir. Como é que a gente pode medir a flambagem, tá? Esse aqui é o mecanismo que desenvolveram para medir a flambagem. Por quê? Aqui eu tenho uma barra presa com um pino, a outra barra. E aqui, ó, eu tenho uma mola, tá? Mola, eu consigo analisar o deslocamento dessa minha mola. Quando meu mecanismo de duas barras aqui, ó, tá exatamente transversal à minha mola ou ao chão, né? Quando ele está exatamente reto aqui, ó, a minha mola não tá sofrendo nem compressão, nem tração. Ela tá ilesa, tá? Como se ela tivesse sem nenhuma ação sobre ela. Quando eu aumento esse peso aqui de cima, ó, o que acontece com o meu mecanismo? Vai acontecer a flambagem da minha viga, que nesse caso é representada por um mecanismo de duas barras. Quando acontece a flambagem, o que acontece com a mola? Ela é comprimida, tá? E eu consigo calcular esse deslocamento, tá? Essa compressão da mola. E isso consegue me predeterminar um valor de flambagem, tá? Existem dois tipos de estabilidade. Então, eu tenho equilíbrio estável, equilíbrio instável e equilíbrio neutro, tá? É a carga crítica, ou seja, não vai
acontecer a flambagem se continuar nesse valor. Só que um pouco a mais já vai conseguir. É como se fosse o limite de flambagem daquele material. Quando a força é menor que KL sobre 4, o que é K? É a constante da mola, é um valor tabelado. L, tá? É o comprimento da mola. E 4 é um valor constante. Quando a força é menor que KL vezes 4, ela está estável. Ou seja, ela está assim, ó, reta, sem o perigo de flambar. Quando o valor do meu peso é maior que a minha constante da mola vezes L sobre 4, ela vai flambar. Então, vai acontecer isso aqui, ó, a compressão da mola, tá? E quando o meu peso é exatamente igual a KL sobre 4, é um equilíbrio neutro, tá? Mas é crítico. Se esse peso aumentar um pouquinho, se torna instável, tá? O estado de equilíbrio apresentado na expressão 1, então, são mostrados aqui, tá? Esse desenho não é muito interessante analisar. Mais interessante é aquele outro do mecanismo de duas barras, tá? Condições de equilíbrio, então. As três condições de equilíbrio apresentadas na outra figura são similares àquelas de uma bola colocada sobre superfície lisa, tá? Ou seja, colunas com apoio simples, né? Ou seja, pinos. A coluna da figura 7,8 é essa figura aqui, gente, ó. Cadê a figura 7,8? Aqui. Tá? É carregada por uma força P, que é aplicada através do centroide da seção transversal da extremidade, tá? Ou seja, bem no meio do elemento ali. A coluna é perfeitamente reta e é feita de um material elástico linear, que segue a lei de Hooke, tá? Uma vez que se considera que a coluna não tem imperfeições, ela é chamada de coluna ideal, tá? Por que a gente admite que é uma coluna ideal, gente? Porque na prática, às vezes, a gente não tem um mecanismo ideal, tá? Se ela tem ranhuras, se ela tem alguma irregularidade, ela não é mais ideal. Então, ela pode flambar não porque passou a flambagem, e sim por defeito mecânico, tá? Se eu tenho uma coluna e ela tem um risco aqui, ó, tá? A probabilidade de flambar para esse lado é muito grande, mas por quê? A partir do momento que eu faço o risco ou eu tenho alguma irregularidade, tá? Eu diminuí a resistência mecânica da minha superfície, tá? Então, quando eu tenho uma coluna ideal, perfeita, eu chamo ela de coluna ideal. O comportamento vai ser assim, ó. Quando a força é menor que a força crítica, a coluna está estável, em posição reta. Quando a minha força, o meu peso lá é igual ao meu peso crítico, a coluna está em equilíbrio neutro, tanto na posição reta quanto na posição levemente flexionada, tá? Levemente, não flambou. E quando o meu peso aqui é maior que o meu peso crítico, a coluna está em equilíbrio instável, tá? Na posição retilínea e irá flambar sobre a menor, tá? Equação diferencial de flambagem das colunas, então. Para determinar os carregamentos críticos, então, esse valor máximo que eu posso utilizar antes de flambar a minha coluna, tá? Correspondentes às formas defletivas para uma coluna reta apoiada por pinos, tá? Então, ela foi feita a partir da ideia de deflexão. Usamos as equações diferenciais da curva de deflexão de uma viga. Essas equações são aplicáveis a uma coluna flambada, porque a coluna flat, tá? Que é quando dobra, como se fosse uma viga. Tem-se a seguinte equação, tá? Momento, então, tá? Momento, quanto vai gerar ali de giro? Vai ser igual a menos P vezes V, onde P é quem? A força que eu apliquei lá em cima. E V vai ser a minha distância que flexionou. O que eu quero saber com isso, gente? Se flamba, não está acontecendo um giro, não está acontecendo um momento aqui no meu apoio, mas quanto vale esse meu momento? Esse meu momento vale a força que eu estou aplicando
vezes quanto de deslocamento eu tenho aqui, ó, quanto de deflexão, tá fazendo uma associação com a deflexão. Então, essa força vezes essa distância vai me dar um valor do momento que é gerado aqui, tá? Quando eu tenho a flambagem. Aqui, ó, mesma coisa. Aqui é o peso, aqui é a distância que ela se deslocou, quando ela estava reta para quando ela ficou inclinada. Vai me gerar um momento. Quanto vale esse momento? O valor da força vezes esta distância de deslocamento aqui, tá? Depois eles fazem uma equação diferencial. Isso aqui a gente não vai ver, tá? Foi desenvolvido de uma forma que não foi legal aqui. Tá? Por último, como é que a gente calcula esse peso crítico? Quanto é o peso crítico que eu posso botar em uma coluna para que ela fique estável, para que ela não flambe, tá? O menor valor de P, então, é obtido quando N1. Quando é o N1? É a partir dessa diferencial aqui, tá? Aqui é só dedução matemática, mas não foi bem desenvolvida, não tá legal ali. Nesse caso, a carga crítica para a coluna é, portanto, qual vai ser o P crítico? Peso crítico que eu posso submeter à minha coluna antes que ela flambe. Vai ser π ao quadrado, tá? Constante ao quadrado. E de novo, é o módulo de elasticidade do material, tabelado, vezes I, e o momento de inércia, que eu vou calcular a partir da geometria da minha coluna, se é quadrada, se é retangular, se é circular, se é I, se é T, tá? E L vai ser o comprimento total da coluna, tá? Sem o apoio. Então, isso aqui ó, é o cálculo que eu mais uso na prática. Quanto eu posso submeter, tá? A minha coluna de peso aqui em cima sem que ela flambe, tá? Lembrando que o L é o comprimento sem o apoio. Por que o pessoal bota isso, gente? Porque às vezes a viga tem um apoio embaixo, tá? Eu não posso considerar esse apoio. Daqui a pouco o apoio pode ter 10, 15 centímetros, vai influenciar nesse meu peso, não é a ideia. Só o corpo realmente da viga, tá? Então vai ser π ao quadrado vezes E vezes I dividido por L ao cubo, tá? Caso eu queira calcular também o raio de giração, tá? Da minha coluna, eu posso usar I igual a R ao quadrado, tá? Onde A é a área da seção transversal e R é o raio de giração da minha coluna, tá? Mas o que é mais interessante todos esses equacionamentos, assim como tem aquela tabelinha lá, tá? De deflexão máxima para vigas, só que eu tenho que analisar o tipo de solicitação, se está biapoiado, como as vigas são horizontais, ela pode estar biapoiada, pode estar engastada, vai depender do meu tipo de apoio ou do meu tipo de força. As colunas, ela só tem uma opção, né? Ela só vai ter assim. Então, ela não vai fazer influência como ela está apoiada, ela só pode estar apoiada de um único jeito, tá? O quanto de máximo eu posso submeter ela, tá? Sem que ela flambe, tá? Vai ser essa equação aqui, tá? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? De deflexão e flambagem? Não? Então tá. Encerramos aqui a nossa disciplina de resistência dos materiais, tá? Vou mandar as notas para vocês do primeiro trabalho. Estou terminando de corrigir, falta 1 ou 2 só, tá? E vou mandar para vocês. E já mandei o trabalho, se organizem, vão fazendo. Ficou até para o dia 26/6, tá? Amanhã nós vamos nos ver na disciplina nova de máquinas e motores, tá? E vamos ter mais uns quantos dias. Mas aí sobre a disciplina nova, folga, né? Vai ser... Oi? Achei que era folga, mas... Não, vai ser direto. Eu vou até conversar com o Rafael se não vale a pena a gente começar na segunda, mas a princípio é amanhã que tá certinho, tá, gente? Quanto antes a gente começar, menos aula depois, tá? Mas elas são 12 aulas consecutivas também. E já aviso para vocês que no dia 29 não vai ter aula, tá? É feriado e nós não vamos dar aula também, tá? Tirem suas dúvidas do trabalho, não deixem para última coisa, porque senão é todo mundo junto depois, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui e ver se todo mundo foi anotado.
Quem não for chamado, me avise. Josué, Marcos, Luan, Leandro Sokovski, Walter, Carlos, Selenias, Douglas, Lucas Vieira, Rafael Garcia, Ronaldo, Isair, Lucas entrou de novo, por isso que eu anotei de novo. Diego Oliveira, Rafael Paz, Tainã, Maurício, Eric, Dione. Faltou alguém? Não? Então tá, gente. Boa noite para vocês. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.